Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, aqui é o professor Silvio. Estamos em mais uma videoaula de produção textual. Hoje com o assunto poesia. Vamos conhecer um pouco do que vem a ser a poesia, sua história, o seu contexto e como ver exemplos de poesia no decorrer do nosso dia a dia. E uma pequena atividade que vai ajudar você a complementar os conhecimentos adquiridos referente à poesia, né, esse gênero literário muito importante desde primórdios dos tempos iniciais da linguagem portuguesa. Então, sem mais delongas, vamos para a introdução da nossa videoaula de hoje com o assunto poesia. Vamos lá para a aula de hoje. A poesia é um texto poético, geralmente em versos, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Então, a poesia é um gênero literário, também conhecido como lírico, cantado, poético. Uma vez que isso ocorre, traz a ideia de que a poesia ela vem em forma de canção. Existem algumas classificações de poesia que vocês vão ver no decorrer da videoaula de hoje, e cada uma tem seu contexto, sua história, a sua importância mediante a linguagem, a literatura. Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas, ou seja, ela tem uma combinação de palavras de seus significados e uma qualidade estética, rimática, poética, referente ao termo abordado. Nela prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. Fonéticos, sons, os fonemas, as letras. Sintático, dando sentido, significado. E semântico, para que a compreensão fique mais coerente ao leitor, nós leitores, desse gênero literário conhecido por poesia ou lírico. A poesia é dividida em versos que, agrupados, são chamados de estrofes. Mais na frente vocês vão conhecer um pouco, né, sobre esses versos e essas estrofes, para que fique mais fácil a compreensão de vocês. E quando virem esse gênero, vocês vão compreender com mais facilidade como identificar a quantidade de versos e estrofes de uma poesia. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada. Por isso, a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Então, assim como as músicas surgem, elas surgem com a letra, né, de forma poética, poesia, e depois ganham ritmo para que possa ser fácil de compreender por nós, leitores. A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. Então, se vocês observarem um clássico referente a isso, uma pessoa que ele fala muito, é Gabriel Pensador. Ele usa muito essa métrica, essa semântica, essa rima, essa estética da poesia, primeiro com a significação. Em que aspecto? Ele cria a letra e aí ele vai fazendo as rimas para que fique mais fácil de compreender. Uma vez quando isso acontece, ele monta toda a estrutura e depois vai dar a melodia, o ritmo, para que pudéssemos compreender melhor o significado. E aí ele vai expor suas emoções, seus sentimentos, né? O movimento Mangue Beat aqui no Nordeste também foi muito interessante, né? E como eu já disse, a maioria das músicas, ou todas elas, começa de forma poética, para em seguida ganhar a estética, a rima, né? a métrica dos assuntos, no caso, através da melodia de forma cantada, para que fique mais fácil a compreensão do leitor, no caso, do ouvinte das músicas ou da poesia. A poesia é um texto onde o autor põe diretamente sentimentos e suas visões pessoais. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético, é fictício, criado
pelo escritor e é chamado de eu lírico. Então, comumente a gente pode dizer que o poeta e o eu lírico são as mesmas pessoas, mas pode também ser criado um pseudônimo. Como, por exemplo, vamos supor que eu, Silvio Cavalcante, crie uma poesia. E aí essa poesia ela retrata muita coisa pessoal minha, meus sentimentos, minhas emoções. Para não ficar exposto à minha pessoa em questão e às pessoas que me conhecem, eu crio o pseudônimo é, Luiz, ou Mister Luiz, que vem de mestre, né? Então vai ganhando esse segmento, essa regra, para que fique mais fácil a compreensão de cada um. Então, quando isso ocorre, dá-nos a entender que o poeta, ou eu lírico, ele cria uma situação imaginética, né, imaginária, para poder criar essa situação para que vocês possam compreender melhor o que ele quer expressar, os seus sentimentos, suas emoções. Ela está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registros de poesias em hieróglifos no Egito, que são aquelas linguagens ao mesmo tempo com figuras e algumas letras, havendo também que ocorreu no Egito no século 25 a.C., e na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas, que é a metáfora, uma figura de linguagem. Uma metáfora. A metáfora é trazer um significado de forma figurativa. Por exemplo, o seu namorado é um gatinho. Na verdade, ele não é um animal. Não está dizendo, seu animal é um gato, literalmente não. Ele está dizendo que é belo, é bonito e etc. Ou a sua namorada é uma gatinha, bela, bonita. Então, ele está fazendo um comparativo do gato para uma pessoa, uma metáfora. Então, ele usa muito essas questões metafóricas, a figura de linguagem metáfora, nos poemas, nas poesias, para expressar o seu sentimento. Então, um exemplo disso também é o livro de Cantares de Salomão, né? Que é um livro poético, assim como os Salmos, né? Na Bíblia. Ele nos retrata a seguinte expressão quando ele enaltece a sua esposa amada, Sulamita, com algumas coisas da época. Ele diz assim, seus dois olhos são como duas chamas de fogo. Ele diz que tu és gazela minha ou amada minha. Então ele compara a gazela, a moça, por ser um animal mais formoso na época em que ele vivia, Salomão, né? E também ele compara os olhos da amada como duas chamas de fogo, duas chamas ardentes de amor, paixão, né, que queima, arde. Então, às vezes até mesmo um soneto de Camões, que é muito popular, que vocês vão ouvir falar muito nesses anos que se seguem, né? E diz assim que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, olha quantas figuras de linguagem ele vai usando, quantas metáforas para expressar o sentimento amor. Entre os vários tipos de formas poéticas temos o dístico, que é poema de 2 versos, décima, poema de 10 versos, soneto, poemas de 14 versos, que foi o que eu falei, amor é fogo que há de se ver, e a ode, que é poema de exaltação. A ode é um clássico, que era quando ocorria, as odes era quando os maridos iam para as batalhas, as guerras, e as mulheres ficavam em casa. E aí existia várias odes de lamentações, odes de exaltação, odes heróicas, e aí sucessivamente, para poder expressar o sentimento da pessoa amada por aquela pessoa que está viajando, e aí sucessivamente. Então, cada forma poética aí tem uma quantidade de versos, né? Tem o dístico, que é 2 versos, a décima, 10 versos, soneto, 14 versos, e a ode, que é um poema de exaltação. Ele torna heróico o principal, o enredo principal, o personagem principal, melhor dizer assim, da poesia. Principais tipos de poesia. A poesia pode ser dividida em 3 gêneros principais. A poesia lírica, que pode ser traduzida como uma maneira de expressar sentimentos por meio da palavra, falada ou escrita. Então, a lírica
Ela expressa sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. A poesia épica é marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. Então, ele vai extrair fatos marcantes em sua poesia, fatos históricos. E a poesia dramática tem como característica a subjetividade e objetividade, a ficção e a realidade, com a opinião do poeta. Há também gêneros menos usados, como por exemplo a poesia pastoral. Então existem três tipos marcantes aqui para vocês entender que é a lírica, a épica e a dramática, né? Além que é uma menos não tão muito usada, que é a poesia pastoral. Vamos analisar um soneto. Soneto de contrição. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto, que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Então, cada linha dessa aqui é um verso, então, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Então, eu tenho uma estrofe, 4 versos, uma estrofe, 4 versos, uma estrofe, 3 versos, outra estrofe, 3 versos. Então, são aqui uma linha versus um conjunto de linhas, estrofes. Opa, outra coisa, deixa eu voltar aqui o slide. A métrica, ó, eu te amo tanto, alma teu encanto. Tanto, encanto, doença, intensa. Canto, acalanto, suspensa, imensa. Alma, calma. Humildade, pertencida, humildade, saudade, pertencida e vida. 4, 4 são 8, 8 com 3, 11, com mais 3, 14. Soneto tem 14 versos. Finalizando aqui. Exercício extras para vocês. Crie uma poesia que exalta as belezas naturais e a atitude do homem para preservá-la. Então, você vai criar uma poesia sua, né? Exaltando as belezas naturais e a atitude do homem para preservar essas belezas naturais. E segundo, pesquise o nome de 5 principais poetas brasileiros e uma obra deles. Não uma obra de cada um, você pode escolher dos 5 principais poetas brasileiros e escrever uma obra, uma poesia criada por um deles. Apenas um para registrar o conhecimento da aula de hoje. Espero que tenham gostado da videoaula de produção textual e não deixem de enviar as atividades para poder marcar a presença de vocês. Fiquem com Deus. Beijos e abraços do professor Silvio Cavalcante.